Poderia ter escolhido a oliveira, que inclusive no livro de Reis é considerado como a rainha das árvores, mas não. O Senhor poderia ter escolhido a figueira, que inclusive Jesus Cristo tinha um apreço muito grande pelo fruto da figueira, ou até mesmo uma videira produtora de uva, mas não. O Senhor agora vai revelar-se a Moisés, e o Senhor vai descer e vai manifestar sobre uma sarça, uma árvore que não era nobre. Então o Senhor já começa a ensinar algumas coisas a Moisés e também a mim e a você, quando nós vamos observar o texto. Observe bem que a sarça em si, ela transmite um símbolo de humildade e simplicidade. Então significa que para Deus se manifestar ou para Deus realizar uma grande obra, Ele não precisa de um grande instrumento. Para ele explicando a você, para Deus fazer uma grande pregação, Ele não precisa de um grande pregador. Para Deus elevar-se uma grande adoração, Ele não precisa de um grande adorador. Ele precisa de um instrumento simples e humilde, e que esteja no centro da sua vontade, para que Ele possa usá-lo de uma forma especial. Então levante a sua mão ao céu, por gentileza. Coloque no ombro de quem estiver perto de você neste momento e diga para esta pessoa: para Deus usar, Ele precisa de um coração simples e humilde, porque para Deus fazer uma grande obra, Ele não precisa de um grande instrumento. Ele está olhando para você agora. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor, quando Ele começa a manifestar dessa forma a Moisés, Ele está dizendo a Moisés: Moisés, toda a grandeza que tu trouxe do Egito, todo o conhecimento, as tuas formações, todos os teus diplomas que você galgou no Egito, para mim não serve de maneira nenhuma. Para mim, o que você trouxe do Egito, você vai voltar ao Egito, mas o que você aprendeu, você não vai utilizar de nenhum desses artifícios. Por quê? Porque o Senhor é quem vai estar no controle da situação. Então Deus já está demonstrando a Moisés a simplicidade que ele precisaria ter e o instrumento em que ele está se manifestando. Moisés começa agora a ter uma aula particular com Deus em cima do monte, depois de 40 anos no deserto, e Deus se revelando a ele sobre uma sarça. Segundo o propósito de Deus manifestar sobre a sarça é que a sarça, ela é, por ser uma árvore, ela nunca serviu no Antigo Testamento, ela nunca serviu para vamos dizer assim, ela nunca serviu para ser feito ou esculpido nela algum Deus. Ou seja, você sabe que no Antigo Testamento tudo servia para ser adorado. E os homens na época, os carpinteiros, gostavam de instrumentos, de criar na árvore um instrumento de adoração. E havia deuses de barro, madeira, e por muitos deuses eram criados na época. Mas a sarça, ela nunca serviu para ser talhada, ou seja, o carpinteiro nunca iria fazer da sarça uma imagem de escultura, porque na sua essência a madeira dela não servia para ser talhada. Então quando Deus ele decide manifestar na sarça, Ele já está ensinando a mim e a você algo muito importante. Por quê, pastor? Porque a sarça nunca iria se tornar um objeto de adoração. Isso significa que Deus ele não vai jamais se manifestar em um ser que mais tarde possa se tornar o centro das atenções. Deus jamais vai dividir a sua glória com ninguém. Deus ele não vai. Por quê? Porque Deus ele nos conhece na nossa essência. Talvez você olhe e diga: meu Deus, por que o Senhor usa fulano e não usa ciclano? Ou por que a intensidade na vida de alguém é maior do que na vida do outro? É porque o Senhor nos conhece na nossa essência. Ele sabe, e jamais o Senhor vai dividir a sua glória com ninguém. Se o Senhor perceber que o instrumento mais tarde pode se tornar um ídolo, um objeto de adoração, Ele nunca vai manifestar com a sua intensidade, porque Ele não divide com ninguém. Então levante a tua mão ao céu, porque se Deus olha para você e Deus percebe dentro de você que não existe um ídolo aí dentro que mais tarde pode ser adorado, te prepara, porque o Senhor vai te usar e o Senhor te levantará de uma forma tremenda e te prepara para ganhar vidas ao Senhor, porque a obra do Senhor conta contigo. Deus conta com você para resgatar muitos que estão aprisionados ainda no Egito. Você crê nisso?
Então coloque a mão e diga: eu não posso jamais me tornar um símbolo de adoração. Porque a glória é de Deus. É de Deus. Então Deus está olhando para a sarça e está dizendo: eu vou descer nela, vou me manifestar nela. E todas as vezes que a minha igreja for ler o texto, a minha igreja sempre vai ver que é eu que estou nela, é eu manifestado nela. Aleluia. Ela sem eu, ela não tem beleza, ela não produz frutos, ela não é digna de aplausos, ela não merece nada. Mas eu sobre ela sou capaz de falar com um homem, mudar a sua trajetória e manifestar o meu poder. Você acredita nisso? Então olha para o seu irmão e diga: Deus sobre você é capaz de muitas coisas. Você sem Deus, infelizmente, não pode nada. Aleluia! Quando Deus está manifestando a sua presença, observe que Deus trabalha com Moisés com a sua presença e não com o seu poder. Deus poderia falar com o seu poder, como João ouvia sua voz no meio dos trovões, demonstrando o seu poder e a sua grandeza. Mas com Moisés, Deus vai manifestar a sua presença. Moisés vai ver a sua presença. Moisés vai se aproximar. E quando Moisés vai se aproximar, o Senhor aí já vai repreendê-lo e vai dizer: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Isso na verdade é porque a sandália de Moisés era uma sandália egípcia e trazia sobre ela o símbolo do Deus Sol, o símbolo de Ra, que era adorado na época, também que tinha tudo a ver com o próprio faraó. E a sandália dele, por ser de príncipe, a sandália dos príncipes tinham isso de ouro, e na verdade determinava que aonde um príncipe colocasse o seu pé era território, era limites do Egito. Então quando Deus olha para Moisés e percebe que ainda está calçado, o Senhor diz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque aqui o lugar é santo. Ou seja, aqui não é do Egito, aqui não pertence ao Egito, esse lugar é meu, a minha presença está aqui. Então você pode até trazer algumas coisas do Egito, mas aqui você não pode adentrar com elas. Você pode até inclusive usufruir, mas aqui dentro é meu lugar, o lugar é meu. Você não pode confundir as coisas. Quer vir para a minha presença? Deixa o que você trouxe do Egito lá fora e entra na minha presença, só você e eu. Você vai aprender a ter uma intimidade comigo. Deus já começa a tratar com Moisés, e a intenção de Deus é que Moisés venha de fato. Ele vai de fato mais tarde experimentar o poder de Deus quando vai voltar ao Egito. Mas o objetivo de Deus ensinar a Moisés na sarça é ensinar a Moisés que a presença dele é mais importante do que o seu poder. Olhe para o seu irmão e diga: a presença de Deus é mais importante do que o poder de Deus. Deus ele vai ensinar dessa forma. E observe bem que olhando para a igreja nos dias atuais, eu acho que a igreja precisa, de fato, a igreja no geral precisa voltar a ter uma experiência dessa com Deus, para aprender a valorizar mais a sua presença do que o seu poder. Deus sempre quis ensinar isso, Deus sempre trouxe isso ao coração daqueles que ele levantou. E Moisés não é diferente. Deus está ensinando a Moisés a manter uma intimidade, a buscar a sua presença, a ter sobre si a sua presença e não apenas o seu poder. Por quê? Porque o poder de Deus não garante a presença de Deus. Diga comigo: o poder de Deus não garante a presença de Deus, mas a presença de Deus garante o poder de Deus. Parece um paradoxo, mas não é. Você vai começar a entender. Observe bem que Moisés ele vai aprender a lição. Moisés vai aprender a valorizar a sua presença e não apenas o seu poder. Moisés vai entender que todo o poder ele passa. É claro que Deus ele é coeterno, o seu poder é ilimitado, mas no quesito buscar poder ou ter poder, tudo para o homem é limitado. Deus, inclusive Deus não vai determinar todo o seu poder sobre a vida de um homem, porque o homem não resiste. E Deus jamais vai deixar com que o homem use todo o seu poder. Também é impossível. Então Deus ele determina poderes, designa poder sobre a vida do homem. O homem em si também tem poder. Você percebe que quando você era mais jovem ainda você tinha uma força
tremenda, mas a idade vai chegando e esse poder vai se esgotando, você já não tem a mesma resistência, você já não tem as mesmas capacidades. Por quê? Porque o poder, ele vai passando, o poder é passageiro. Então Deus sempre está ensinando a Moisés a não apenas buscar o seu poder, mas buscar a sua presença, porque enquanto o poder passa, a presença de Deus é constante, ela permanece. Aleluia! Agora entenda uma coisa, Moisés vai entender e aprender tudo isso. Independente do que Moisés vai ver no Egito, as 10 pragas, porque são 10 deuses que o próprio Deus desafiou no Egito, por isso ele endurecia o coração de Faraó. Ele vai agora sair tendo em si, na sua mente, no seu coração, a experiência da sarça, em buscar a presença, manter contato com a presença, valorizar essa presença. É por isso que no capítulo de número 33, o Senhor vai falar com Moisés, e o Senhor vai dizer: Moisés, eu vou enviar um anjo forte, eu vou enviar um